Paz e bem, irmã Marlene. Também para mim é uma grande alegria, né, de estar aqui, de poder dividir um pouco do meu caminho com vocês, né, e com todos aqueles que estão nos assistindo. Que ótimo! Mas o que é mesmo que vai acontecer, Laísa? Conta para nós. Bom, para todos aqueles que estão nos acompanhando, eu sou a noviça Laísa, das Irmãs Franciscanas Angelinas, e neste tempo eu estou me preparando para os primeiros votos, né, votos de pobreza, obediência e castidade. Que ótimo! E eu estou aqui no Pará, na Arquidiocese de Santarém, onde nós temos uma missão muito linda na área pastoral Santa Clara, e temos a alegria imensa de ter a Laísa, que ela é uma paraense da cidade de Almerim. Conta para nós um pouquinho, Laísa, da sua família, da sua cidade. Bom, como a irmã Marlene já falou, né? Eu sou da cidade de Almerim, né? Meus pais se chamam Luzeni e Iranildo. Sou a terceira filha de 7 filhos, né? E pertenço à paróquia Nossa Senhora da Conceição, da Arquidiocese de Santarém, Pará. E é distante, para você que está nos ouvindo, olha, da Arquidiocese de Santarém até chegar ao Almerim é 18 horas, 20 horas, depende, pelo Rio Amazonas. É uma grande aventura, é coisa linda de se vivenciar. Laísa, primeiramente, fala para nós, descreve um pouquinho o que é a palavra vocação. Para mim, a palavra vocação é um chamado, né? Um chamado que também requer uma resposta. Não uma resposta obrigada, mas uma resposta livre. E esse chamado, primeiramente, vem de Deus, né? Aquele que nos chama para caminhar com Ele, para segui-lo e também para anunciar a boa nova do Reino. Que lindo! E quando foi que você escutou pela primeira vez esse chamado? Você se recorda? Foi um momento só ou foram vários? Bom, eu me recordo muito bem desse momento. Eu lembro que quando foi a primeira vez que eu senti o chamado, e na verdade eu não entendia o que era vocação, o que era um chamado, mas foi através de uma brincadeira entre amigos, né? E uma das minhas amigas falaram que ia entrar no convento, e eu, para não ficar sozinha, eu falei assim: ah, eu também quero entrar para um convento, quero conhecer. Mas eu não sabia o que era uma irmã, não sabia o que era um convento, não sabia o que era vocação. E com isso, né, eu falei para minha mãe, falei: mãe, eu quero ir para o convento junto com as minhas amigas, eu não quero ficar sozinha. E minha mãe, no momento, duvidou, ela nunca pensou que eu ia falar uma coisa dessa. E com isso, eu lembro bem que foi numa quinta-feira de adoração, e ela falou assim: tá bom, eu vou falar com o pároco, né, que se chama Padre Alessandro, que foi ele que me acompanhou vocacionalmente e também até hoje me acompanha através das orações, né? E no momento da adoração, eu lembro que minha mãe, né, foi participar da adoração e eu sentei no fundo da igreja e fiquei observando. E naquele momento a minha mãe se colocou em oração, né? E eu estava só observando. E no momento de oração, o padre falou: se a tua filha quer isso, deixa que ela vá, porque é um chamado de Deus e Ele quer, né? E Ele está se manifestando hoje nela. Por mais que para ela seja uma brincadeira, mas para Deus não é uma brincadeira, né? Então, naquele momento que eu estava lá no fundo da igreja só observando, eu senti que aquilo era para mim. E após terminar a adoração, minha mãe foi falar com o padre e ela contava para ele, e eu só escutava, né? Que eu era uma pessoa bem tímida e ainda sou. E ela falou assim: padre, no momento da adoração, eu senti que era comigo aquelas palavras, e eu comecei a ficar trêmula. E ela dizia que ela tremia muito.
E quando o padre chamou para ir lá na frente falar, né, as pessoas que tinham sentido, e ela falou assim que ela não tinha coragem, porque ela ficou com as pernas bambas na hora e não sabia o que dizer. E aí depois ela falou pro padre. E aí o padre me olhou bem sério, até hoje eu lembro do olhar dele. Ele olhou bem sério e falou assim: "É isso que você quer?" Eu falei assim: "Bom, padre, eu não sei se é isso que eu quero, mas foi tudo uma brincadeira." E eu estava junto com as minhas amigas. E assim começou o primeiro chamado, acho que o primeiro toque de Deus na minha vida. Os anjos falaram amém na hora da brincadeira. Isso que é bonito. Nós pedimos, falamos, e Deus está sempre de ouvidos muito atento para. Ele está chamando, mas quando encontra um coração aberto, que fala, eu vou, eu quero, aí pegou de vez, né, Laís? Isso é muito lindo. Sim. Que maravilha, que coisa assim. Aqui o pessoal, o Padre Alessandro, inclusive, lá na sua comunidade, estão todos rezando e muito felizes por esse caminho, pelo discernimento que você fez e está fazendo. E falando de discernimento, eu aproveito para lhe perguntar, como foi depois disso, esse processo, né? Você falou numa brincadeira que queria ser irmã, mas depois, e o depois da caminhada, ou depois vir até a casa das irmãs, como foi? Bom, a partir desse momento, daí eu já comecei, né, todo o meu processo de discernimento. Como eu tinha falado no início, eu não conhecia nenhuma irmã, não conheci nenhum convento, e as primeiras irmãs que eu tive contato foi as irmãs angelinas, que foram até a minha cidade, né, e onde elas também fizeram o primeiro encontro vocacional com todos os jovens. Eu lembro benzinho que era com meninos e meninas, né, e o padre convocou. E ali foi o primeiro momento que eu entendi o que era vocação, né. E, claro, eu falo para todos os jovens também que estão nos assistindo hoje, eu nunca pensava em ser irmã. Eu tinha sonhos grandes, eu queria aproveitar a vida, queria viajar ao mundo, queria estudar e ganhar dinheiro. O meu sonho era muito grande. E a partir do momento em que eu conheci as irmãs, né, que a primeira irmã Angelina que eu conheci foi a irmã Marlene, que hoje está me acompanhando, né, através dessa live, e que também me acompanhou em todo o meu discernimento vocacional. Eu agradeço a Deus também pelo dom que foi ela na minha vida. E, né, a partir desse momento, eu comecei a frequentar a casa das irmãs, né, como no início a irmã falou, que da minha cidade até a cidade de Monte Alegre, onde as irmãs moram, são praticamente 12, 13 horas de viagem. E, e eu fui no primeiro encontro vocacional, né, e eu fui também por causa da minha amiga, que ela não queria ir sozinha, então eu fui acompanhar, né, então eu não queria nada com as irmãs. Mas, né, ao longo do encontro, as irmãs iam falando sobre vocação, sobre a vida religiosa, sobre a vida familiar, mas o que no encontro me ficou muito forte foi a vida religiosa e o testemunho das irmãs que me chamava muito atenção, a alegria, o entusiasmo, aquela força de doar a sua vida inteiramente ao povo. Ali onde as irmãs trabalham nas comunidades, né, que são 36 comunidades, né, irmã Marlene? E cada lugar é uma realidade diferente. E aquele povo me chamou a atenção e as irmãs também me chamaram a atenção pelo modo delas servirem a eles. E eu lembro que quando eu era pequena, eu dizia para minha avó, né, que ontem fez um ano que ela partiu, né? Então ela também sempre rezou pela minha vocação e eu dizia para ela que o meu sonho era ajudar as pessoas, né, desde pequeno. E eu lembro que ela me dizia assim, né, depois de grande, ela falou assim: Laís, eu sempre soube que tu tinha um dom diferente, mas eu não sabia o que era que tu tinha. E hoje, né, respondendo à minha vocação, a esse chamado que Deus me fez, ela falou assim para mim: hoje eu entendo, né, a tua vocação, hoje eu entendo por que que tu era uma das minhas netas mais diferentes, né? Então,
era isso que me chamava desde pequena. E hoje também eu entendo, né? E eu me perguntava, mas como que eu vou ajudar essas pessoas? E a partir do momento que eu tive contato com as irmãs, né, de ver o jeito que elas se doavam, entregavam a vida, e aquele sorriso de poder servir a Deus, né, com alegria, foi me contagiando também. E na adoração que nós fizemos na casa das irmãs, sempre a primeira frase que me tocou foi aquela de São Francisco: Senhor, o que queres que eu faça? E eu me perguntei também, Senhor, o que queres que eu faça? Eu não sei o porquê que eu estou aqui, mas algo tu tens para mim. Né? Então eu fui me perguntando através das orações, Senhor, o que queres que eu faça? É aqui o meu lugar? É aqui que tu me quer? Então o meu discernimento começou a partir daí, com a oração, né, com essa intimidade e com a entrega da minha vida. Que bacana. Heloísa, hoje você está no noviciado, está aí na cidade de Campo Grande, né, capital do Mato Grosso do Sul, juntamente com as outras noviças. E como é que é essa caminhada formativa do noviciado? Teve dificuldades? Tem essa clareza todos os dias no coração do chamado de Deus? Como que você responde no cotidiano? Sim, mas tem as dificuldades, sim, como todo mundo sabe, né? Mas esse tempo do noviciado é um tempo de graça, né? Como é um tempo único que se vive na vida da noviça, né? No qual ela se prepara realmente para se entregar a Deus, né? Aquele que chama e quer, né, fazer parte da vida com Ele, né? E esse tempo para mim foi um tempo de graça, um tempo de abandono, de entrega da própria vida, um tempo de se retirar, né? De estar somente com Ele, de escutar aquilo que realmente Ele quer. Então esse tempo para mim foi um tempo de preparação e que eu vou levar o resto da minha vida, né? Porque foi um momento único, né? Que eu pude também a cada dia corresponder ao chamado dele, né? De estar mais na presença dele, de criar ainda mais essa intimidade, essa relação com ele, né? E buscar a cada dia corresponder com alegria, com fidelidade e perseverança. Apesar que no meio do caminho sempre tem as pedras, né? E eu sempre lembro que irmã Gilda, nossa delegada, sempre falava, né, que a gente tem que erguer a cabeça e olhar somente para ele, né? É só ele que é o sentido da nossa vida. Então, no momento em que a gente cai, abaixa a cabeça, ao mesmo tempo a gente levanta e olha para ele e continua o caminho, porque é para ele, somente para ele que a gente caminha. Verdade. A nossa vida, ela é uma vida de fé. É uma consagração que nós fazemos a Deus, mas exige fé, às vezes acreditar, abandonar-se, como diz Madre Clara Nietzsche. E o noviciado é propriamente esse, tempo de aprender a viver da fé, para depois emitir os votos, para depois falar, agora falta pouco, eu vou ser, logo, logo vai ser a irmã Laísa, né? A irmã Laísa que vai emitir os votos diante do altar do Senhor, e ali, diante deste momento, ela vai jurar ser fiel. E é no cotidiano, é contando com as orações das irmãs, com a oração do povo de Deus, e vivendo para viver essa fidelidade. Mas, Laísa, nós também na nossa congregação, nós temos o costume de sempre no momento do convite para a profissão dos votos, escolher um texto bíblico, um texto ou das fontes franciscanas, algo com o qual nós nos identificamos espiritualmente, ou que almejamos alcançar em todo o processo da vida, né? Então, eu estou aqui curiosa, eu acredito que quem está em casa também está. Qual foi o texto bíblico que você escolheu e qual foi a moção interior que te levou a escolher esse texto? Bom, irmã, esse texto foi um texto muito profundo e, claro, falo para vocês que foi um texto que me acompanhou no meu noviciado, né? Desde o dia em que eu entrei, no dia 25 de março.
que é o Salmo 39, versículo 8, que é: Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Né? E diante das orações, né, esse salmo, para mim, foi um salmo profundo, porque e significativo, porque traz para mim, né, primeiramente, essa escuta da palavra de Deus, né, esse acolher o projeto dele na minha vida. E hoje, claro, eu tenho como exemplo Maria, né, que esse salmo foi através dessa festa da Anunciação e ficou entranhado no meu ser mesmo. E eu fiquei o noviciado todo sendo acompanhada por ele. E Maria, para mim, é um grande exemplo, né, de confiança, de abandono, de entrega, né, da própria vida, né, que não, no momento não disse não, mas sem saber, ela acolheu o projeto de Deus na vida dela, né? E hoje comigo também eu trago para minha vida. Eis que venho, né, com prazer, né? Para mim é uma alegria entregar nesse momento a minha vida ao Senhor, né? Porque Ele me chamou, apesar do primeiro toque, né, dele, eu não ter entendido, mas hoje, ao longo de todo o meu caminho de formação, né, das pessoas que me acompanharam, né, eu entendo que hoje se faz, né, essa vontade dele, né, na minha vida, o projeto que Deus sonhou, não que eu sonhei, mas foi ele que sonhou. E eu sempre pedi, né, nas minhas orações: Senhor, que eu esteja sempre fazendo a tua vontade e não a minha, né? Sempre pedi essa graça dele, né, de fazer a vontade dele com alegria e com confiança. Que lindo e bonito, porque você entrou no noviciado, que são 2 anos, os anos canônicos do noviciado, próprio no dia em que Maria recebeu a visita do anjo, está aí no quadro atrás de você, né, o quadro da Anunciação, o dia em que Maria recebeu o anjo que chegou até ela, pedindo a permissão, anunciando que ela seria a mãe do Salvador. E a resposta de Maria foi essa: Eis aqui a serva do Senhor. E você, exatamente, também escolhe esse salmo, né, que Jesus diz depois: Eis que tem de fazer a vontade do Pai. E, Laísa, é muito bonito nesse caminho vocacional ter Maria como intercessora, né? Ter Maria como intercessora da vida do cristão, da vida da família, da sua vida vocacional. Então, você já disse, mas eu vou lhe perguntar novamente: quem é Maria para Laísa e para a futura irmã Laísa? Como que você quer caminhar com Maria ao seu lado? Foi, mãe. Para mim, Maria é aquela que deu um sim sem reserva, né? É alguém que entregou a vida sem, sem pensar em algo que poderia acontecer com ela depois disso, né? Porque, como a gente bem sabe no Evangelho, né? No tempo que a jovem engravidava, né? Sem ter casado, gerava falação, né? Mas Maria, né? Com a ação do Espírito Santo, ela acolhe, né? Gera o Salvador, o Filho de Deus, né? E para mim, o sim dela é um exemplo de uma entrega sem reserva, uma entrega que realiza a vontade do Pai, né? Mesmo sem saber o que iria acontecer. Mas, ao mesmo tempo, ela diz: Eis-me aqui, né? Ela não duvidou, mas ela se entregou. E nesse caminho de formação, né? Nesse tempo em que eu me preparo também, eu pedi a intercessão de Maria para que também, né, eu possa entregar a minha vida inteiramente por Ele, né, dando tudo por um tudo, né.
sem reservar para mim mesmo, mas reservar, entregar tudo a Ele, né? Ele que é o único e necessário da minha vida, né? Que é o sentido do meu caminho. Antes eu fiz uma pergunta e agora, falando de Maria, vem a resposta automaticamente, quando nós falamos das dificuldades do processo de formação, do processo de discernimento da vontade de Deus. Aí você falando de Maria, que dentro de mim eu ia meditando. Maria, a vida toda, ela deu um sim, e todos os dias ela dava um sim, mas ela nunca sabia, não sabia o que ia acontecer. Não sabia nada. Só sabia que ela estava abandonada em Deus e cuidando do menino. Esse cuidar do menino, cuidar do filho, estar com ele. Todos os passos de Jesus ela acompanhou. Até a vinda do Espírito Santo, do início da igreja. Eu acredito que, nas suas palavras, eu pego para mim também, para os irmãos que estão assistindo, para as nossas irmãs, que é um exemplo a ser seguido realmente com todo o nosso ser. E esse cuidado com Jesus, Laís, é o que eu te desejo, é ter esse cuidado que Maria teve com o filho dela, que você tenha com Jesus. Precisamos aprender, nós consagrados, a cuidar de Jesus dentro de nós, a cuidar de Jesus no irmão, porque se nós cuidamos dele, nós não nos perderemos, e ele será cada vez mais conhecido e amado. Thaís, eu tenho mais ainda uma perguntinha para você. Está sendo muito boa a nossa live. Você que está aí assistindo e está gostando, deixa um recado para a Laísa, coloque aí um joinha, deixa um comentário, que isso vai ao Brasil afora e é muito bom falarmos das nossas coisas, né? Falarmos do que está aqui dentro do nosso coração. Então, Laísa, deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Fale algo para eles, fale o dia que você vai fazer os seus votos, aonde vai ser, porque nós estamos todos curiosos. Sim, antes de revelar, né, os dias, o dia da minha profissão, a mensagem que eu deixo para quem está nos assistindo hoje e também até para os jovens que hoje se sentem chamados, né? Ou se nunca pensou ainda na sua vocação, né? Tá na hora de pensar, né, irmã? É uma mensagem do Papa Francisco, que uma vez eu escutei e também eu fui atrás. E eu achei muito linda também, e todas as vezes que eu ia rezar, eu li essa frase, que é assim: nenhuma vocação nasce por si, nem vive para si. A vocação brota do coração de Deus e germina na terra boa, do povo fiel, na experiência do amor fraterno. Essa mensagem do Papa Francisco é hoje para nós um motivo, né, de se alegrar pelo dom da vocação, pelo chamado que o Senhor nos faz, né? E eu deixo para todos aqueles que estão nos assistindo nessa live, né, de modo particular aos jovens que ainda não pensaram na sua vocação, às meninas que estão buscando uma resposta, né, que buscam o sentido também da própria vocação, de pensar, né, que a nossa vocação não nasce por si, nem vive para si, mas a vocação brota do coração de Deus, ou seja, é Ele que nos chama, é Ele que nos guia, e nós somos convidados a dar uma resposta a Ele, né? Com alegria, com fidelidade, com abandono, como nossa madre fundadora, Madre Clara Rich, também, né? Se confiava e se abandonava a Deus. E eu convido a todos, né, que se unam em oração, né, por mim, se unam também em oração à nossa família religiosa, neste tempo em que eu, no dia 16, ou no dia 7, desculpa. Ficou emocionada, que deixamos todos curiosos. Qual o dia que você vai fazer os seus votos, Laísa? No dia 7 de abril, né, eu irei fazer os primeiros votos temporários, né? Para mim está sendo uma alegria imensa, né? O meu coração está se transbordando de alegria
E eu estou muito ansiosa, né, nesse tempo de preparação, porque para mim, escutando as irmãs falando, né, é um tempo único que se vive, né? Então vai ser uma experiência linda que vai ficar marcado na minha vida. E eu já estou vivendo esse momento desde agora, né? Dessa entrega total da minha vida a Cristo, né? Ele que me chamou lá com 16 anos, hoje eu tenho 23 anos e respondo com muita alegria, né, a esse chamado que ele me fez. E peço também que rezem, intensifiquem as orações pelas vocações, né, para que suscite ainda mais vocações para a nossa igreja. Isso. E vai ser aonde mesmo? A celebração será na Casa de Delegação, em Cascavel. Que bênção, que bênção. Os pais da Laísa estão se organizando, também a Cascavel, com a Larissa, com o Davi. E os demais irmãos, vocês vão estar acompanhando com as orações, nas mídias. E, Laísa, o outro presentão que Deus te deu é porque vai ser no dia da festa da misericórdia. Eu me alegro muito por ti, por ser também nesse dia, porque para nós a misericórdia de Deus é sem tamanho, é imensa. Vocação é misericórdia de Deus por nós. Vamos acompanhá-las. Quem perde sua vida por mim, a encontrará, a encontrará, a encontrará. Quem deixa seu pai por mim, sua mãe por mim, me encontrará, me encontrará. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Quem deixa sua terra por mim, seus bens por mim, seus filhos por mim, me encontrará. Não tenhas medo, eu conheço aqueles que elegi, aqueles que elegi. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Quem perde sua vida por mim, a encontrará, a encontrará, a encontrará. Foi assim uma bênção, um privilégio poder estar contigo, partilharmos, falarmos das coisas de Deus, porque falar de vocação, partilhar a vida, partilhar chamado, isso impulsiona o meu coração, o coração das irmãs, de todo o nosso povo, de Pará, de Almerim, de Monte Alegre, do quilômetro 11, das nossas irmãs da fraternidade no mundo, que estão rezando por você, pela sua perseverança. Que Madre Clara interceda e cuide de ti, tá? Seja forte na caminhada, minha querida. Deus te abençoe. Amém. Eu agradeço também, irmã Marlene, por esse momento tão lindo, né, de poder dividir um pouco do meu caminho, da minha vocação, do meu chamado, né? E agradeço também a todos que participaram conosco deste momento, né? Que Deus abençoe também, e eu confio as minhas orações a todos. Muito obrigada. Paz e bem. Paz e bem.